Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. E interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Coloco sim. E chegou a sua vez de ter um nome na história aqui do canal. Amanda, idade 33 anos, brasileira, programadora. Tudo começou numa balada. Eu tava muito doida esse dia e aceitei conhecer o centro da região que eu estava com as minhas amigas, coisa que eu nunca tive coragem de fazer sozinha. Entramos nessa balada que não era nem da nossa vibe, era da vibe de quem gosta de pessoas estranhas, se é que eu posso dizer assim. Eu também não quero ser muito preconceituosa, mas é quando vai além de homem que gosta de homem e mulher que gosta de mulher. Qual era a possibilidade de eu achar um cara hétero nessa balada e ainda estrangeiro? Nula. Só que tem a coisa do destino, né? Do vento, do Maktub, que um se encontra pelo nó que tá ligado do universo, essa coisa toda. E eu achei que tinha sido isso, porque primeiro que a gente entrou para ver como que era e tinha como se fossem uns corredores bem escuros, que se você entrasse ali, você estava autorizando qualquer pessoa que fosse a fazer o que quisesse e te colocar aonde desse dentro da situação dos túneis. Então a gente só ficava meio que quase que na entrada do túnel para saber o que estava rolando de curiosidade mesmo, até que uma amiga minha resolveu entrar. E ela demorou mais de 20 minutos lá dentro e ninguém queria entrar para ver o que estava acontecendo. E aí começaram a me empurrar, dizendo que estava na minha vez, sendo que não teve vez de ninguém. E esse rapaz chegou perto, tentando perguntar o que estava acontecendo. Só que ele falava metade inglês, metade português, metade espanhol. Eu podia imaginar que ele era de qualquer nacionalidade e menos indiano. Óbvio, quando ele começou a arrastar no inglês, eu entendi então que ali podia ter alguma coisa também. E fiquei confusa porque ele tava com um lenço na cabeça, que era uma coisa meio de Alibaba, que também me fez duvidar de onde que era ou do que não era. Uma coisa bem Aladdin. Já descrevendo o moço aqui, ele tinha um rosto espetacular. Mas sabe quando o cara só tem o rosto e falta corpo, falta tronco? Como é que eu posso explicar isso? Não tem altura, é só rosto mesmo. É como se os braços fossem curtos, a perna também, e o tronco não combinasse com o resto. É baixinho, né? Aquele cara que, tipo, você vê a foto só do rosto dele, você fala que máximo. Aí tu marca um encontro e ele vai bater ali na tua cintura e você vai ficar em dúvida se vai ou se não vai. No meu caso, como eu era baixa, ele não batia na minha cintura, mas ficava uma coisa ali quase que uns 7 centímetros abaixo do meu ombro. Mas ele usava um tipo de sapato que era uma sola tripla, como se fosse 3 andares. E aí ele ficava ali da minha altura. Ele era uma coisa meio Playmobil. Sabe aqueles bonequinhos de jogo de futebol, de mesa, que você fica rodando assim, tem vários bonequinhos no ferro? Lembrava bastante. Voltando então pra balada, depois da visão aí do rapaz, que se chamava Cura, não sei. Tava com muita coisa de bebida na cabeça. Ele disse que podia ajudar e que entraria lá então no meu lugar, já que eu não queria. E aí ficou todo mundo olhando uma pra cara da outra, tipo assim, quem te chamou? Da onde que você surgiu, pedaço de gente? E ele tentou ali fazer uma amizade que não funcionou muito. E começaram a aproximar, então, outros homens. A gente entendia que era tudo homem que gostava de homem. E realmente era, só que no caso dele, não. A gente via que os homens ficavam olhando para ele e ele tinha um certo incômodo com isso, mas eu também não entendia por que que ele estava ali. Foi nisso que a gente começou a conversar, né? Da onde ele veio, enfim. E aí ele falou que ele estava conhecendo
o Brasil e que achava interessante conhecer essa parte, porque na Índia isso era bem proibido, ele não tinha acesso algum, apesar de não ter interesse de se relacionar com outro homem, ele tinha uma curiosidade muito grande de como era, tinha muitos amigos lá que gostava disso e que estava pensando vir até o Brasil para tentar se relacionar com alguém, só que eles não sabiam se era seguro ou não. Como ele estava conhecendo o Brasil, conversou com os amigos então disseram que ele deveria ir nesse lugar. E também por dica de um brasileiro que falou que era muito mais fácil de encontrar mulheres sérias nesse lugar, porque seriam mulheres que não estariam a fim de se relacionar à noite, então preferiam ir nesse lugar porque saberiam que ninguém iria dar em cima. Eu achei o pensamento dele muito avançado para um estrangeiro, então eu resolvi acreditar que ele realmente tinha ganhado dicas de brasileiros. Ele começou a mostrar como se fosse uma pastinha no celular dele de amigos brasileiros que ele tinha em todas as regiões do Brasil que ele já tinha conhecido e que ele ficava na casa desses caras que ele nunca tinha alugado um Airbnb, um hotel, porque não precisava, e isso ajudava muito ele a economizar na viagem. Essa conversa toda com um som bem alto, com um cara falando totalmente arrastado, numa frase de metade inglês e português, eu comecei a me interessar por esse homem, a ponto de até abaixar para ficar mais perto do tamanho, do equilíbrio do que ele me falava entre a boca e a orelha, coisa que eu jamais faria porque eu sempre gostei de homem mais alto que eu. E a sorte dele é que nesse dia eu tinha ido de sapatilha porque eu não tava lá para achar um parceiro. Quando eu percebi nesse papo vai, nesse papo vem, nem a minha amiga tinha saído do corredor, a gente já tava muito mais perto do bar. Outras duas amigas também tinham entrado nesse corredor e a outra eu não sei aonde que tinha parado. Eu mandava mensagem para elas e a mensagem não chegava. Não pensei que poderia ter acontecido alguma coisa ruim, só que elas teriam ido curtir e nem teriam me avisado de nada. Para confirmar, eu ainda fiquei mais uns 40 minutos parada no lugar que eu estava. A balada não era tão grande. Com certeza em 40 minutos elas teriam dado uma volta por ali, teriam me procurado, já que as mensagens não chegavam para elas. Então, passado esse tempo, eu entendi que cada uma tinha ido curtir do seu jeito, sem explicar nada, porque isso acontecia em várias noites que a gente saía e tava tudo bem. No outro dia a gente mandava mensagem, ligava e contava o que tinha acontecido. Então eu resolvi aí com o Jurra. Não vou conseguir falar o nome desse rapaz até o fim do vídeo, tá? Então vou falar indiano. Uday, idade 28 anos, indiano, produtor. Eu resolvi curtir com ele um pouquinho a night e quando eu vi, esse homem tava na minha casa. Ah, você não devia ter feito isso, era perigoso, sim. Mas ele ficou 3 dias lá depois disso. Curtimos loucamente e foi totalmente seguro, porque ele me tratou como uma princesa. Se bobear até o chão da minha casa ele tava limpando pra mim. Parecia ser um cara super aberto, super divertido, que não tinha regra nenhuma. Pelo menos era isso que ele passava. E um cara que tinha uma condição financeira muito boa, porque nesses 3 dias que ele ficou na minha casa, ele quase fez uma reforma, tá? A gente ia no mercado, ele comprava coisas e queria ver coisas de decoração que ele achava interessante pra minha casa e colocava lá. Se eu espirrasse, precisasse, sei lá, de algum tipo de remédio e era, sei lá, 2, 3 horas da manhã, esse cara simplesmente acordava e se virava no remédio. Nem que ele tivesse que ir andando, que ele tivesse que pegar a Uber, o que quer que fosse. Eu sei que esse homem, o que ele comprou pra mim em 3 dias, eu não gastava em 6 meses. Eu gastava em muito mais tempo que isso, pra vocês terem ideia do dinheiro. Eu tô falando de dar 2 passos, ele olhar pro meu pé e achar que eu precisava de um tênis. Ah, mas eu tenho aquele ali, mas esse é preto e o branco fica mais bonito em você. Então, tu vê aí no site, compra e que dia que vai chegar. Ah, não, vai demorar muito, então vamos comprar ao vivo. Ah, mas ao vivo é mais caro, não tem problema, sou eu que estou pagando, não estou te pedindo nada. Dentro da minha casa, o que faltasse, esse homem repunha sem que eu pensasse que precisasse comprar. Nesses 3 dias, esse homem me explicou que ele trabalhava pelo mundo e que agora ele ia ficar um tempão no Brasil porque a empresa queria que ele ficasse para abrir uma sede lá. Parecia que tudo estava se encaixando e que ele deixava muito claro que nós éramos já um casal a ponto de casar logo. Tinha toda uma questão de conhecer a família dele na Índia, mas como ele se comportava no Brasil, a imagem é de que ele era, sei lá, de um lugar super moderno, rico
limpo e luxuoso, tecnológico da Índia, pelo gosto das coisas que ele comprava aqui, pelo modo como ele se comportava. Então parece que eu fiquei assim, nossa, deu tudo certo. Não contei sobre as minhas amigas, né? Tava tudo bem. Elas curtiram o que tinha que curtir, mas estava todo mundo viva no outro dia, nada de ruim aconteceu, porque poderia ter ficado uma imagem de que ele fez essa separação para acontecer alguma coisa de errado com uma das meninas, né? E não. Então, um belo dia, já no quarto dia, ele na minha casa, eu nem questionando de tipo, por que você não vai para um hotel ou para casa de um amigo seu, não é mesmo? Ele falou então que tinha dado um problema com o negócio da empresa e que ele teria que voltar para a Índia e ficar um tempo lá. Foi um balde de água fria, mesmo em pouco tempo. Mas ele falou que depois de 1 ou 2 meses eu poderia ir para a Índia até para conhecer a família dele e tudo, que não seria um problema, mesmo que eu não tivesse condição financeira, ele fazia questão de pagar tudo. Nisso, ele deixou comigo um cartão virtual dele, com código, tudo liberado para compra, que eu podia fazer o que eu quisesse ali. Antes de ir embora, ele separou um dia especialmente para fazer compras para levar para a Índia. Eu pensei que era para um monte de gente, porque era uma lista gigante de coisas de decoração, roupas, joias e sapatos, sei lá quantas bolsas que ele colocou e tinha que despachar para levar tudo isso. E na verdade, aos poucos ele foi me falando que a maioria das coisas, eu tô falando uma lista de mais de 15 itens, era para a mãe dele. Que a mãe dele era uma mulher muito exigente e que por isso era melhor então que tivesse uma mulher com ele de bom gosto, que no caso ele falava que era eu, para escolher as coisas que ele queria levar para a mamãe. Essa mamãe eu não conheci, tá? Só quando ele voltou lá para a Índia, que a gente já vai chegar na chamada de vídeo com a mamãe. Então, eu comprei, assim, as coisas das melhores marcas. Às vezes eu dava a opção de algo mais barato e ele não aceitava. Ele falava qual que é a mais cara, porque a mais cara é sempre a que tem mais conforto e mais qualidade. Então, ele não tava nem aí pra gastar grana. Ele voltou, acho que depois de 1 semana que ele ficou comigo. E aí, já na Índia, eu achei que, sabe, as coisas iam serem esquecidas e mais nada aconteceria. Só que esse homem fez questão de manter um contato online, como se ele tivesse ao vivo. E eu digo isso porque quando ele acordava, ele não me mandava bom dia. Ele me ligava de chamada de vídeo para que eu desse o bom dia. Na hora do almoço, outra chamada de vídeo. Se ele estava trabalhando, uma nova chamada de vídeo no escritório. E à noite, ao jantar e antes de dormir também. Lembrando que o horário da Índia não tem nada a ver com o do Brasil. Então eu fiquei parecendo uma doida entortada no zumbi, porque eu já não sabia mais que hora que era dia e que hora que era noite. Até que chegou o dia de fazer a chamada com a mamãe dele. E a mamãe dele, a primeira coisa que ela fez questão de falar na chamada de vídeo é que eu não tinha um bom gosto, porque tinha escolhido umas roupas, umas coisas que não tinha nada a ver. Mas que o filho dela tinha falado que eu era uma boa mulher e que estava interessado em mim e o que eu pensava sobre casamento, sobre morar na Índia, coisa que ele disse que jamais iria acontecer porque ele iria morar e estava pensando em abrir uma empresa no Brasil, mas com ela a conversa era outra, né? E tudo isso ele que estava traduzindo, então ele realmente estava sendo sincero. Ele estava falando coisas que não tinha nada a ver, não batia com nada que ele tinha contado para mim, e ele só me falava em português, já que ela não entendia. Depois eu te explico tudo sobre. Eu sei que essa mulher fez questão de perguntar para mim se em algum momento da minha vida eu gostaria de ter filhos. E eu falei que eu não pensava sobre isso. Ele foi sincero e falou a verdade para ela. Tanto que veio uma resposta bem invasiva, assim, bem atravessada dela, falando que, como assim você tem coragem de falar que não pode dar um filho pro meu filho? E aí, depois dessa chamada de vídeo, ele me explicou que ele tinha feito tudo isso para eu entender mesmo como era a mãe dele, porque ela era essa pessoa cri-cri, e que eu ia saber muito mais dela que era necessário, porque se eu fosse para lá para conhecer ela, eu não iria assustar, eu já estaria preparada, que não quer dizer que nós moraríamos juntas, mas que era importante
importante eu saber como agir para não ter problema, principalmente no casamento, que seriam várias comemorações, caso a gente firmasse mesmo de ficar juntos. Eu achei que o golpe poderia vir da parte dele querer abrir uma empresa aqui no Brasil, porque ele começou a pedir para fazer pesquisas de valores, aonde poderia, com o que ele poderia lucrar. Depois ele veio com uma ideia de que seria um restaurante, depois uma loja de bijuteria, depois que ele via amigos vendendo coisas da Índia mesmo, e eu fiquei com o pé atrás, sabe? Será que ele tá interessado, de repente, no meu nome para abrir as coisas aqui? Porque ele dizia que a mãe dele que cuidava dessa parte do dinheiro dele e que isso irritava muito ele. Então, por isso que ele já tinha me dado um cartão virtual que ela nem sabia que existia e que ele ia começar também a colocar coisas em contas no banco no meu nome, e eu fiquei um pouco preocupada com isso, de ser aquele golpe, né? Eu sei lá de onde que tá vindo esse dinheiro. E eu fui negando, mas todas essas perguntas sobre a empresa foi feita só uma vez na chamada de vídeo. Depois ele silenciou sobre isso, eu até cheguei a questionar algumas vezes, e ele disse que ele estava muito focado no trabalho dele, que ele realmente não teria tempo para isso, que teria que ficar mais para frente, assim. Então eu acho que se fosse golpe era uma coisa que ele teria dado continuidade, o que não aconteceu, graças a Deus. Agora, o que tava me deixando cri-cri era a mãe dele, porque ele soltava, assim, de vez em quando coisas que ele fazia pra mãe que me assustava e que eu sabia que eu não ia aguentar. Do tipo, mamãe tá doente, então eu estou largando o meu trabalho aqui. Se eles me mandarem embora, não tem problema nenhum, isso quando ele estava em um outro país viajando a trabalho, porque a prioridade é a mamãe, já que mamãe não tem mais papai e os outros filhos não têm obrigação, porque eu sou o filho mais velho e eu que tenho que arcar com essa responsabilidade. Então ele saía da onde fosse, de que mundo fosse, o horário que fosse, se a mãe dele virasse e falasse que ela estava doente. E ela fazia isso várias vezes, às vezes na mesma semana, nem no mesmo mês, assim, sabe? Tipo, no começo do mês, no fim do mês. Não, tô falando de toda semana. E aí essa mulher queria dormir com ele, junto, pra ele cuidar dela. A comida só aceitava da mão dele, porque ela começava a viajar de que alguém que estava na casa poderia colocar veneno na comida dela do nada, e aí ela não comia, ele tinha que estar lá do lado dela para comer primeiro a comida, para ver se não tinha nada ruim, que não tinha nunca, pra aí então ela comia. Eu fui vendo tudo isso e aí eu dei um pé atrás, assim, antes dele comprar a passagem pra eu ir pra Índia, porque eu falei, eu não vou suportar isso. Entendeu? Eu não vou... Esse grude da sua mãe, ela já deu vários sinais de que ela não foi com a minha cara, então eu acho que ela vai começar a fazer coisas aí, né, pra te irritar ou pra mostrar que eu não sou uma boa pessoa, e eu não quero isso. E ele disse que não, que só era uma primeira impressão dela, que se eu virasse e falasse que eu ia querer ter filhos, estava tudo bem, e que tinha uma outra questão que era sobre a minha pureza, que lá na Índia as mulheres puras, elas são vistas de uma outra forma. Ele era esse cara que já tinha passado rodo em todos os países aí, tá? E fazia fila de mulher mesmo. E ele falava que pegava mesmo. E ele dizia que com a mulher isso era diferente na Índia. Os caras lá mesmo pegando várias e todo mundo sabendo, era como se isso fosse um instinto do homem. Que o homem fazer isso era o certo, ninguém ficava queimado. Agora a mulher, ela poderia ter um homem só, porque eles diziam que a mulher tinha que ser limpa como os rios, o rio Gange, eu acho que era isso, como um rio lá da Índia, que a mulher, ela tinha que ser intocável. Que isso dava a ideia de uma mulher boa até no caráter, na moral, de espelho como ela iria cuidar dos filhos, da família e do marido. Então não era observando o que a mulher fazia que eles tinham essa ideia, observando o comportamento dela no dia a dia. Não, se ela fosse pura, ela era uma mulher que com certeza teria as qualidades para ser a melhor esposa do mundo. Então, a questão do teste da pureza era algo muito importante. E ele já tinha passado o rodo em mim e sabia que eu não era pura. Eu comecei a rir, porque eu achei que a preocupação dele era a mãe. E ele já tinha organizado tudo para a mãe não ter acesso a mim e ele sim ter que ir alguns dias cuidar dela, mas que eu não precisaria estar com ele. E o pior seria o teste da pureza. Então, que ele disse que era um ritual muito antigo, de lugares mais distantes da Índia, e que
pela família do vô, tataravô, sei lá quem. Passar isso teria ficado até hoje na família dele, apesar de ser uma família já moderna. Então, que eu teria que passar por esse teste da pureza. Eu comecei a rir, porque eu falei, não tem como eu passar por uma coisa que eu já não sou mais. E aí ele me explicou que na Índia, então, tem várias formas de se fazer isso, de forma fake. Então, que teria lá uns produtinhos que poderia comprar num site que mostraria, porque na verdade era o quê? Você tinha que mostrar o lençol vermelho lá, né? Com o líquido vermelho, pra dizer que você era. E todo mundo ficava esperando isso. Ou então, se todo mundo não ficasse na mesma casa, no mesmo quarto, depois do casamento, atrás da porta, esperando o noivo sair com isso, no outro dia, o noivo teria que mostrar e teria que confirmar, quase que perante um julgamento, assim, sabe? De vários líderes, várias pessoas falar, não, ela realmente é pura. Deu tudo certo. E ele disse que isso a gente tiraria de letra, porque ele queria muito casar comigo e sabia que esse era o ponto importante para me ter como esposa. Eu acreditei. E aí, então, comecei a seguir tudo, mesmo aqui no Brasil, que ele dizia que eu devia aprender, me comportar, alimentação, as roupas. E depois disso, ele pagou a minha passagem para a Índia e eu fui finalmente casar com o pigmeu Playmobil. Essa parte aqui eu não sei explicar até hoje. Ele me levou, né, quando eu cheguei lá para a Índia, ele não me levou pro lugar que eu via no vídeo, na chamada de vídeo. Ele nem tinha a vestimenta que ele tinha no Brasil. Ele me levou para um lugar muito simplório e dizia que é porque o casamento seria nas raízes das raízes. E teria avô, tataravô, sei lá, bisavô, sei lá quantos vôs. Que por isso seria ali. Mas a skin dele era de um homem que tinha dinheiro. E não tinha como ele ter feito tudo aquilo que ele fez para mim se ele não tivesse dinheiro. Não teria também por que investir se eu não valesse tanto. Ou se ele não tivesse algum interesse que aquele dinheiro depois voltasse para ele, certo? Não faz sentido nenhum. O que eu entendi é que esse homem, ele tinha mais que 2 vidas, né? E aí eu não sei por que ele quis me colocar nessa vida, que era simplória. Então a gente foi pro interior do interior para fazer esse casamento. Todo tipo de detalhe, de tradição, de festividade, de horários, de datas, de rituais, tudo foi cumprido como na época primitiva, na época das cavernas. Eu tô falando de logo depois do casamento, ter que ser provado aí, então, essa questão da pureza e de só homens entrarem nessa casa aonde nós ficaríamos para ter essa relação de comprovação. Ele estava super tranquilo porque ele tinha comprado, era como se fosse um comprimido que você estourava ali e saía o líquido vermelho no lençol e tudo bem. Eu passaria como pura, ele falando, e se alguém questionasse, ele mostrava. Pode parecer absurdo, mas eu concordei com tudo isso. E até aí, parecia que era uma coisa só de tradição que não teria nenhum problema. O que aconteceu foi que depois disso ele começou a mudar, no sentido de que estamos casados, mas você vai ficar aqui, no interior, nessa parte simplória. Você não vai comigo para a cidade conhecer e aproveitar todo o luxo e o poder que eu te mostrei tanto em São Paulo como na chamada de vídeo. E eu não entendi no começo, porque ele disse que seria só até ele construir do modo que ele queria, para que fosse uma surpresa para mim a nossa casa em Mumbai, mas isso passava-se dias, não se tinha foto, eu pedia vídeo e ele não ficava comigo o tempo inteiro. Ele sumia com coisa de viagens, de negócios, só que no meio de tudo isso, uma das vezes que ele veio me visitar e eu não tinha celular nem nada, eu aceitei ficar nessa situação, assim, do nada, fica aí. Eu volto daqui a pouco. Confio em você, meu amor. E uma dessas vezes que ele voltou, o celular dele nunca era bloqueado, tá? Eu vi que tinha fotos dele e eram fotos que ele estava com outras mulheres. Me pareciam
indianas. E ele me explicou que eram mulheres da antiga, de quando ele viajava. E ele quis falar que eram estrangeiras, mas não tinha como, os traços me mostravam que eram indianas. E aí eu falei então pra ele parar de mentir e me contar a verdade. Ele não me contou. E aí ele fez uma enrolação, me levando pra um lugar, uma região um pouquinho melhor da que eu estava, falando que, ó, então agora eu vou te deixar aqui, porque já está a um passo de você conhecer a nossa mansão. Só pra eu dar uma animadinha e continuar acreditando nele e continuar tendo essa vidinha de esposa do interior, que eu não percebia que a gente era assim. Ele vinha, ficava comigo dias, ele ia no banheiro, mas eu não me tocava que na maioria das vezes ele não tomava banho. E quando ele tomava banho, ele lavava partes do corpo, não o corpo todo. E nisso não estava incluído o membro dele. Ele não tinha isso no Brasil e nem até esse momento do casamento. Eu fui percebendo que parece que ele foi deixando de cuidar da higiene dele. Não sei por quê. Até aí eu ainda estava esperançosa da nossa casa, tudo. Eu tô falando de um mês que ele conseguiu me enrolar indo de uma casa para outra, sempre uma casa, sempre a próxima casa que eu ia tinha uma qualidade de vida melhor. Então eu fui entendendo que eu estava melhorando ali para chegar nesse tal padrão da surpresa dessa mansão. Só que enquanto isso ele foi piorando na higiene. E aí eu tô falando, gente, de não lavar o pingolim, tá? Dele vir, ficar comigo, ter relação comigo, não lavar o pingolim e ir viajar, trabalhar e tal. Era como se fosse tudo muito rápido e aí eu nem pensasse sobre até começar a incomodar o odor, que antes não tinha, e que isso também foi numa crescente, e conforme ele ficava mais tempo comigo em casa, porque antes ele viajava muito, depois ele foi ficando mais. Eu fui questionar ele sobre, e ele disse que eu não tinha direito de falar nada, que eu tinha que fazer o que ele queria. E eu fui dar uma de brasileira, sabe a mulher brasileira? Que vai lá e fala o que quer, às vezes o cara parte, né, pra uma parte mais bruta, mas mesmo assim, a gente corre pra polícia, liga pra família, enfim. Tem as que silenciam, tem, mas a gente pode ir mais pra cima, né? Lá eu achei que a gente podia fazer igual. E eu lembro que ele paralisou e falou assim, você falou alto comigo? Eu não entendi, não podia, né? Pensei, você tem noção do que é isso? Porque eu te coloquei em um lugar de honra que não existe, que não é real. Você nem pura era. Eu, como homem, poderia e fiz tudo o que tinha que ter feito. Mas você não. Eu escondi todo o seu pecado, a sua sujeira e tal. E agora você tá falando que eu não tô limpo o suficiente para estar com você? Como se você merecesse algum tipo de cuidado depois de ter sido usada por vários homens. A suja aqui é você. E se você não quiser que eu abra isso pra minha família, que na maioria das vezes não é só motivo de separação, mas é motivo de de mulheres que às vezes não saem nem com vida, né? Veja a situação aí que você tá, querida. Tu não pode exigir muito. E a partir daí, gente, ele começou a me tratar como um lixo. Não tinha mais a esposa que chegaria a ver a tal da mansão construída. E ele sempre dizia que era porque eu tinha elevado a voz pra ele. E a partir desse momento ele entendeu que eu era suja por inteiro. Não só por já ter me relacionado com outros homens. Ele devia ter escutado a família dele sobre a mulher ser pura e aí sim ter moral. Que no meu caso isso não acontecia, ainda mais sendo uma estrangeira. A partir daí, o que eu comecei a entender. Ele tinha mulheres em todo o lugar da Índia, em todo o lugar do mundo, em todos os vilarejos possíveis. Não só ele. Vários homens vivem dessa forma lá. E o que ele fazia, gente, era o rapa nessas mulheres, ou seja, ele se relacionava, desaparecia, e no mesmo dia que ele ia me ver, ele se relacionava com várias e ia lá só pra ter relação comigo, já depois de ter passado por outras. E ele não se higienizava, nem no dia que ele tinha relação com essas outras e nem nos outros dias que ele estava sozinho. Ele simplesmente não lavava o membro. E vinha querer comigo desse jeito. Não só a parte de relação normal, como também a parte, né, daqui, que ele queria que eu fizesse nessa sujeira toda.
Eu lembro várias vezes de gorfar, de colocar tudo pra fora e desse cara simplesmente me forçar. Lembrando que eu não tinha como me comunicar com ninguém nesse lugar que ele me levou. Eu estava o tempo inteiro com pessoas à minha volta, com homens tipo porteiro, segurança e tal. E não era coisa tipo assim de rico não, gente. Era coisa de vilarejo mesmo. Mas que não tinha como eu sair. Eu olhava pra um lado, era nada. Olhava pro outro, era nada. Olhava pra cima e pra baixo, não tinha vizinho. Eu não tinha celular. Eu não tinha nada. Eu tinha que esperar quando ele aparecesse. E como eu não conseguia tratar ele bem, porque ele tava num momento deplorável lá e ele parece que tinha prazer de que eu tivesse relações com ele desse jeito, porque ele dizia que já que eu não era pura, eu não precisava de nenhum tipo de limpeza. Entendeu? Porque eu era suja. Então era o máximo. Ele ainda tava fazendo o máximo por mim. Eu tentei fugir 2 vezes desse lugar. Uma que eu acordei e eu achei que não tinha ninguém. E na verdade as pessoas estavam do lado de fora. E quando eu tentei sair, eles informaram ele do que estava acontecendo. E outra vez que eu tentei me comunicar com algumas mulheres que apareciam dentro da casa, de pedir celular, falar pelo Google Tradutor, achando que eu poderia confiar nelas e que na verdade elas contaram tudo pra ele. Uma coisa que eu não falei pra vocês é que quando eu fui casar e ter tudo isso, em nenhum momento eu vi a mãe dele. Em nenhum momento eu acho que eu vi alguém da família de verdade dele. Porque pra mim, essa família toda sempre esteve em Mumbai, nunca teve essa coisa de ser raiz e primitiva da onde eu estava. Ele simplesmente me deixou lá pra usar lá, porque ele tinha negócios nessa região do interior e quando ele precisava de uma mulher, ele passava e fazia isso. Mesmo assim, não valia todo o investimento que ele tinha feito em mim antes. E até hoje eu não entendo o porquê desse investimento. Para me tratar dessa forma depois, durante anos, não entra na minha cabeça. Se vocês tiverem alguma ideia aí, pode deixar nos comentários, porque eu não tenho explicação para isso até hoje. Eu comecei então a ter feridas na parte de trás e eu não tinha nenhum tipo de tratamento. Ele deixava a alimentação direitinho, organizada pra mim, pessoas me davam e tal. E eu tô falando isso, gente, não é nada moderno, tá? São pessoas humildes que ele pagava pra ficar lá. E eu percebia que cada vez ele deixava, fazia questão de deixar claro, era uma mulher diferente ou várias mulheres que ele visitava antes e depois de me ver. E ele realmente não se higienizava e eu não entendia como que essas mulheres aceitavam, porque elas pareciam ser livres, diferente de mim. Quando eu começava a sentir sintomas muito fortes, aí ele me levava, assim, para um médico do vilarejo, que eu sei lá o que fazia, que dava uma aliviada, mas não era uma melhorada 100%. E aí eu posso falar para vocês que eu tive sintomas e que eu peguei vários tipos de ISTs. E eu tô falando, não é de 2, de 3, eu tô falando de várias, ao mesmo tempo. Eu tinha muito medo de engravidar, mas depois eu pesquisei que quando você tá com esse tipo de coisa, não tem como, né? Não tem como nem segurar. Isso me trouxe também essa questão de eu não conseguir engravidar depois por muito tempo, né? Porque é uma coisa que se você não trata, ela vai virando uma bola de neve. Eu não sei que tipo de remédio que eu tomava, que amenizava, que não cortava 100%, porque não era o remédio específico para aquilo que eu tinha, e eu tinha mais de uma coisa. Então era como se aquele remédio escondesse ali, mas aquilo estivesse vivo e se alimentando. E aí quando voltava mais forte ainda. Aí explicando culturalmente, eu não tô falando da cultura da Índia, tá? Tô falando da cultura da cabeça desse homem. Ele dizia que ele só se lavaria para algo que ele tivesse que se relacionar que não fosse com pecado, que fosse algo limpo e moral. E como eu não era, então ele não precisava fazer isso. E como as outras que ele também se relacionavam não eram, e ele estava dentro dessa sujeira, então ele não fazia nada sobre isso. Como que esse homem segurava esse membro? Vou ser bem sincera pra vocês. Ele tinha dificuldade sim, dava pra entender que ele, se eu tava desse jeito, ele também tinha coisas, mas o homem é tudo pra fora, né? Eles não têm nada interno. Então demora muito pra aparecer, demora muito pra ter reação. E ele tomava remédios tanto pra ficar forte, pra ter lá a relação, como também ele se cuidava. Então ele pegava, passava, se cuidava e ficava bom depois de um tempo. E depois voltava de novo a tudo. Então, como o homem é muito pra fora, no início era só sujeira mesmo. Quando ele
sentia que pegava alguma coisa, ele ia lá e se cuidava. Ele também tinha uma questão de que ele tomava alguns remédios para... É como se assim, ele se tratou. Aí ele continuava infectando mesmo assim, que mesmo ele tratado, ele ainda estava transmitindo algumas coisas. E quando ele via que eu tava num grau muito pesado, ele tomava como se fossem remédios para proteger. Eu não sei muito bem o que era. E ele dizia ali que estava protegido e mandava ver. Isso, óbvio, no início, quando era só sujeira, depois ali uma infecçãozinha que, tipo, era mais coisa da mulher, e aí até ir evoluindo pra uma coisa que, tipo assim, já não tinha como ele se relacionar comigo do jeito que eu tava ali, cheia de situações, principalmente na parte de trás. Pra ele já não era mais... Já não tinha mais porquê, né, ele usar. Era como se ele tivesse me usado o máximo que ele pudesse, e agora olhasse e falasse, tá bom, isso não serve mais pra mim, eu não quero mais, então tu fica aí. Pra limpar a casa, pra cuidar desse lugar que eu não sei o que eu vou fazer, e é isso. E desaparecia. E ele foi desaparecendo, então assim, eu não tive que fugir. Eu fui descartada numa região, não é que ele me pegou, me levou, me deu uma passagem pra eu voltar pro Brasil, me deixou, não. Ele simplesmente foi me deixando ali até eu chegar ao ponto de entender um pouco do idioma e de eu começar a caminhar, e eu tô falando de caminhar muito porque não se tinha nada perto, encontrar alguém e pedir ajuda do tipo assim, se você precisa de alguém pra limpar a sua casa, você precisa de alguém, sei lá, pra carregar água pra você até o lugar que você mora, coisas desse tipo. E com tudo que eu tinha, eu tive que buscar ajuda gratuita, que não era uma coisa fácil. Se eu for descrever aqui pra vocês, a falta de saneamento, a falta de remédios, a falta de posto, de médicos, de como eles tratam tudo aglomerado. Eu não consigo descrever o terror pra vocês do que eu passei até conseguir chegar em uma cidadezinha que eu tivesse condições de começar a me cuidar, porque era averiguado que eu tinha, mas ou davam um remédio errado, era muita gente, não tinha como dar atenção, eu não tinha condição nenhuma. Nisso eu já tinha assim me desconectado dele, porque eu já não importava mais, era como se, eu não vou gastar dinheiro pra tratar essa mulher, sendo que eu tenho outras que eu posso fazer o que eu bem quero. Então foram nesses vilarejos que eu me reconstruir sozinha e com todos esses sintomas e com doença que ia e voltava, que parecia que estava curada, mas não estava curada. Ele acabou assim comigo por dentro, no sentido de eu ser uma mulher saudável por anos. E óbvio que eu só fiquei nesses vilarejos até eu conseguir pelo menos força de eu não sentir dores, de eu conseguir caminhar, de eu conseguir ter discernimento mental, porque eu não sei se vocês sabem, mas chega uma hora que esse tipo de doença ele te dá até desequilíbrio mental, de você não conseguir entender, de você alucinar, ter febre, ficar mal, tá? Foram vários dias deitada em postinhos que, assim, não tinha nem maca pra ficar, era no chão mesmo, que eu podia ter pego coisas piores. Então, assim, eu me reconstruí para eu ter forças de chegar até um lugar melhor da Índia, que eu pudesse pedir ajuda, de que eu pudesse ter algum tipo de dinheiro para tentar voltar para o Brasil. Então, meu tratamento, assim, 100%, que eu comecei a ver melhoras, foi só mesmo no Brasil. E não porque eu tenha conseguido dinheiro lá na Índia para voltar para o Brasil, não. E eu também não consegui a ajuda do governo, não. Foi através de eu conseguir um pouquinho de dinheiro para pelo menos ter comunicação com alguém do Brasil que pudesse me ajudar de alguma forma. E aí, sim, eu tentei, consegui internet, não tinha celular, eu consegui internet só para me comunicar, avisar na situação que eu estava, se dava para ter dinheiro para me ajudar pelo menos a chegar em algum país perto ou a voltar para o Brasil depois de me tratar um tempo lá na Índia para conseguir voltar para o meu país. Então, isso, gente, não foi assim 2 meses, 3 meses, foi muito mais tempo. Eu tenho até vergonha de falar aqui para vocês o tempo que eu passei, tanto com esse homem como depois para tentar me reconstruir, mas foi muito mais de que 1, 2 anos entre casar, ficar nessa condição e depois
me recuperar. E o que eu aprendi com isso é que eu nunca imaginei que o valor de uma mulher poderia estar em algo tão insignificante, que isso mudasse de um país para outro, porque ele fez mesmo eu acreditar que tudo que ele estava fazendo comigo é porque eu não era mais pura e que eu não tinha direito de fala ou de agir por causa disso. A lavagem cerebral foi tão grande que só depois de um ano ou mais no Brasil é que eu consegui entender que nada disso era real, que eu não fui culpada em momento algum, coisa que eu não tinha esse pensamento antes de conhecer ele, mas que lá na Índia eu não sei como ele criou isso na minha cabeça, a ponto de eu achar que eu não merecia me esforçar de tentar sair de lá, sabe? Então eu não sei da onde eu consegui força, eu não sei qual foi a chave que mudou. Eu consegui me recuperar do jeito que eu recuperei, mas eu aprendi que se a gente não der valor e não seguir aquilo que a gente deseja, independente do outro, e a gente começar a aceitar coisas sem questionar, a gente vai chegar no fundo do poço. Eu posso dizer pra vocês que eu cheguei até o último milímetro, centímetro do poço e que eu consegui me recuperar. Não sei até hoje por quê, porque sendo bem sincera, eu não acredito em mais nenhuma força do universo, em Deus, em nada. Depois de tudo que eu vi, que eu sofri e que eu me recuperei sozinha. Em cada canto, gente, não só da Índia, de vários outros lugares, a pureza da mulher ela é medida de várias formas. E tem lugares que com testes de formas bem bizarras. Mas isso não é motivo para o que foi feito com essa mulher. Porque esse cara fez, né? Isso era da cabeça dele, argumentos de desculpas absurdas que a gente tá cansado de escutar aí de vários homens, de mulheres, de outras pessoas que têm essa habilidade, né, de fazer a pessoa acreditar e se envolver numa situação que não existe só pra ser usada. E sei lá por quê e por onde, porque não dá pra gente ficar entrando na cabeça desse povo e tentando adivinhar por que fez ou por que deixou de fazer. O que a gente tem que fazer é cuidar da nossa saúde mental, é cuidar do nosso amor próprio, de se valorizar a ponto de não dar passos e nem abertura pra chegar na situação que essa mulher chegou. Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.